Olá pessoal, boa tarde. Bem, apesar do frio, nós estamos aqui, né? Continuamos o nosso momento de estudos, ainda na dita pandemia, né? Na dita, no dito isolamento. E graças a Deus que nós temos essas ferramentas. Já imaginaram se nós não tivéssemos essa oportunidade, essa forma da gente se comunicar, da gente estudar? Não é a mesma coisa de nós estarmos lá no Magdala presencialmente, né, fisicamente, e aí pode interagir melhor, pode perguntar, e a gente, observando a expressão das pessoas, é bem mais interessante. Mas aqui também é válido, né? Se eu assoar o nariz aí, me perdoe, estou misto de gripe com alergia, fui pegar minha lhama aqui e aí já viu como fica, né? Mas, dentro do nosso tema de hoje, uma das perguntas que nós recebemos como sugestão de aula foi a respeito do umbral. O que é umbral, né? Se ele de fato existe. A pessoa que fez essa pergunta, ela também fez, num outro momento, a pergunta do nosso próximo tema, que a gente vai ver lá no final. É alguém que veio para a doutrina espírita num momento muito difícil da vida dela, e aí ouviu falar disso, foi pesquisar, trouxe algumas informações não são ajustadas à visão espírita, e aí, certo dia, ele me procurou lá no Magdala, e falei, olha, vamos fazer o seguinte, a gente traz isso para a aula, né, do nosso momento espírita, e lá a gente discute junto, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de muita gente. Então, ela me perguntou sobre umbral, né, e se ele existe, e o que é umbral? Existe, o que é? Será que é um lugar circunscrito? Será que é um lugar como a Igreja Católica vê no céu, no inferno, no purgatório, como os próprios evangélicos veem o paraíso, né, de uma forma um pouco diferente? Então, a doutrina espírita tem uma visão bem ampla a respeito disso. Explica, justifica e, principalmente, ela nos prepara para esse tipo de situação. Então, para nós entendermos e sabemos que estamos em um planeta de provas e expiações, estamos em um planeta que ainda temos muitas imperfeições, e se temos muitas imperfeições, logicamente que temos vários sistemas, tá? Sistemas esses em que o espírito se liga através dos seus pensamentos, através da sua onda vibratória. Ora, mas essa onda vibratória, esses pensamentos, onde é que eles reverberam, onde é que eles rebatem, ou seja, para que a gente possa entender um pouco mais, né? Nós vamos ver, então, e é importante nós voltarmos um pouquinho lá para entendermos das esferas da Terra. Nós temos a Terra com 7 esferas, segundo a informação que nós vamos pegar, em vários estágios, em várias condições. Então, nós precisamos entender estas 7 esferas para que nós possamos falar a respeito do umbral, né? Lá no livro das 7 Esferas da Terra, do Mário Frigério, esse livro ele foi publicado pela FEB, lá em 2001, e traz algumas informações extremamente interessantes, que se nós lermos, por exemplo, o Nosso Lar, lermos Missionários da Luz, a gente vai entender melhor esse livro. Porque quando ele fala dessas esferas, ele nos remete a fazermos uma reflexão sobre o nosso estado mental e do que é que alimenta essas esferas. Essas esferas se alimentam, como elas são administradas, como nós nos comportamos diante delas. É extremamente nós conhecermos isso. Se tiverem a oportunidade, quiserem ler esse livro, é um livro recomendado, inclusive pela FEB, traz algumas informações extremamente importantes. Mas quais são essas 7 esferas? E 7, meus amigos,
meus irmãozinhos, não é um número cabalístico. De repente vão falar, não, a doutrina espírita tem números cabalísticos, número 7. Não. Se outras denominações, se outros segmentos, sejam espiritualistas, utilizam o número 7, na doutrina espírita nós sabemos que isso inexiste. Essas nomenclaturas, essa numerologia. Então, 7 não tem nada a ver. 7, de fato, são as esferas. Mas quais são essas esferas? Para nós entendermos melhor, né? Até para chegarmos onde nós queremos, que é o nosso tema de hoje. Primeiro, nós temos a primeira esfera, segundo o livro As 7 Esferas da Terra, o abismo. A primeira é o abismo. A segunda são as trevas. E depois nós temos a crosta terrestre, temos o umbral, temos a quinta esfera como arte, cultura e ciências, temos a sexta esfera como amor fraterno universal e temos a sétima esfera, que são as diretrizes do planeta. Se nós olharmos só pela nomenclatura destas esferas, nós vamos ver, por exemplo, o abismo, né? O que tem no abismo? Nas trevas, na crosta terrestre, nós sabemos o que tem. Nós sabemos também que no umbral, que nós vamos ver hoje, quais são as condições, como que ela se apresenta. Temos a arte e cultura, que é um pouco mais adiantado na quinta, o amor fraterno universal na sexta. Então vejam que é extremamente interessante nós conhecermos isso, sabermos como que elas se intercalam, de que forma poderemos ir galgando ou visitando essas esferas no decorrer do nosso processo evolutivo. Tá? Então nós temos, por exemplo, na primeira esfera, que é o abismo, tá? É a primeira e a maior e a mais inferior de todas as esferas, só habitada por joio e em sua pior condição. Vejam vocês, quando dá essa nomenclatura de habitada por joio em sua pior condição, lembram-se que Jesus lá falava a respeito de separar o joio e o trigo, que são muito parecidos e podem nos confundir. É extremamente interessante essa referência. E aí também traz a nomenclatura empregada por João Evangelista, lá no livro do Apocalipse. Ele fala a respeito disso. Tá? Lá no Apocalipse, capítulo 20, no verso de 1 a 3. Ele se refere a esta zona de abismo, a este termo joio, onde estão ali estes espíritos, tá? Que muitas vezes a gente, quando nós falamos de joio, né, e isso nós podemos ver, traçarmos um paralelo, um comparativo do que Jesus fala a respeito de separar o joio do trigo, separar as coisas boas das coisas ruins. E as coisas ruins, na maioria das vezes, elas se parecem muito com as coisas boas. Nós só vamos perceber, se nós nos aproximarmos muito dessas sensações, nós só vamos perceber se nós conhecermos muito bem o mal, tá? Conhecermos muito bem o bem também. Então, não podemos confundir. E neste abismo, as condições, situações e pessoas, muitas vezes, pessoas que se mostram, espíritos que se apresentam, até mesmo nas reuniões mediúnicas, numa condição, querendo ser muito bonzinho, querendo ser muito intelectual, querendo ser muito religioso, e não são dissimulados, são os chamados joios, né, que habitam invariavelmente estas esferas. Temos as trevas, esta é a segunda também, só habitada por joio, mas em condição mais branda do que os que habitam o abismo. Ou seja, o espírito já numa condição um pouquinho melhor, saindo do abismo, ele vem para as trevas. Então, tanto é que André Luiz, ele faz menção, né, a esta esfera da Terra. Lá no capítulo 44, quando ele fala das trevas, a menção é feita pelo governador naquele discurso, né, sobre os círculos da Terra, do umbral e das trevas.
pois ainda não tiveram a notícia deste último plano. Olha que extremamente interessante. Então, toda a notícia que André Luiz nos traz, que nos coloca no livro Nosso Lar, corrobora com outras informações, e isto só vem fazer o quê? Ele só vem fortalecer a informação, dar veracidade a esta situação, a esta condição. E aí, André Luiz, quando ouve o governador falar a respeito das trevas, que André Luiz está na plateia, ele pergunta a Lísias, né, e diz para ele: chamamos trevas as regiões mais inferiores que conhecemos. E como é que os espíritos conhecem essas regiões inferiores? Ora, porque dentro dos processos de resgate, dentro da organização da misericórdia divina, quando nós vamos buscar alguns irmãos, resgatar alguns irmãos, nós vamos nessas esferas. Isto nós fazíamos e fazemos, né? Não fazemos agora porque estamos paralisados, mas no grupo mediúnico, invariavelmente, às vezes a gente chega para fazer a reunião mediúnica e eu chego com uma intenção, já tudo esquematizado na cabeça, e às vezes eu chego lá no Magdala e observo um ambiente completamente diferente, equipes completamente diferentes que eu não conheço, uma roupagem diferente que eu não conheço. E eu nunca esqueço, uma vez em que nós chegamos para fazer a nossa reunião mediúnica, eu saí de casa e quando organizo mentalmente, certamente que eu tenho o auxílio dos benfeitores espirituais, eu não comento com a Wanda, eu fico quieto. Tá? A gente não fala, aqui em casa nós não falamos sobre os tratamentos, sobre os trabalhos lá do grupo mediúnico, nós não comentamos isso. E então eu também não comentei nada. Agora, quando cheguei no Maria de Magdala, eu vi uma coisa completamente diferente, em que apresenta-se um dos nossos amigos que trabalham conosco lá, e ele disse assim: hoje o nosso trabalho vai ser um pouco diferente. E quando ele falou vai ser um trabalho um pouco diferente, abre-se toda uma perspectiva. E eu disse: tá bom. Né? Nosso grupo, graças a Deus, é um grupo experimentado, é um grupo... o Zé, que está aqui, que está ouvindo, sabe disso, é um dos membros do grupo, é um grupo experimentado e que está preparado para todas e quaisquer tarefas que se apresentem diante de nós. Isso é muito bom, isso não é mérito nosso, não, isso é só obrigação, só dever. Eu sou muito chato nisso, eu sou muito exigente, porque também de mim é exigida muita coisa. Então, chegou-se no momento da reunião, e eu então preparei todo o grupo. Hoje vai ser assim o nosso trabalho, vai ser dessa forma, e fomos, não vou dizer onde, mas fomos para um lugar específico que era muito difícil. E eu diria para vocês que nós estávamos exatamente aqui, neste ambiente, né? Numa região muito inferior. Então estávamos numa das esferas da Terra. E quando falo estávamos, porque nós saímos, embora fisicamente o corpo do médium, do grupo mediúnico esteja ali, nós saímos, somos levados, somos acompanhados em pensamentos. E para entrarmos nestas esferas, em cada esfera, inclusive no umbral, nós temos roupas especiais, nós vestimos roupas especiais. Tá? Então, dentro destas esferas, cada uma no seu grau, seja de dor, seja de sofrimento, seja de aprendizado, tem a sua característica. E as trevas é uma delas. E está muito próxima de nós. Eu acabei esquecendo, né? Mas eu ia trazer uma foto que eu consegui para mostrar onde ela estava, onde estas zonas estão localizadas. Mas, oportunamente, nós vamos falar. Quando nós formos falar, tem um outro tema mediúnico que eu não me recordo agora, eu vou trazer para mostrar para vocês. Então, nós temos o abismo, nós temos as trevas, segundo as informações de Lísias, né? E nós temos também a crosta terrestre, que é a terceira esfera. Então, nós temos no núcleo do abismo
temos as trevas e depois temos, aí que nós temos a crosta terrestre, correto? Ou seja, é a terceira esfera habitada por nós, os espíritos encarnados. Então temos o abismo, pelos espíritos extremamente diferenciados, extremamente com dificuldade. Temos as trevas, que são já o espírito no adiantado estado, já se adiantando moralmente, ele sai do abismo, vem para as trevas, para depois vir para a crosta terrestre. Olha só. Então, se uma vez lançado lá, e a gente vai descobrir durante o nosso estudo hoje, das questões mentais. Então, que nós já aparecemos como o trigo, né? Aparece como o trigo mesclado ao joio em todos os povos e nações. Ou seja, os bons e os maus conseguindo conviver. E esta esfera de todos nós, sobejamente conhecida por nossa morada provisória, dispensando por isso maiores considerações. Ou seja, nós estamos aqui provisoriamente. Muito menos tempo que talvez tivéssemos ficado seja no abismo, seja nas trevas. Então, aqui nós estamos num curto espaço de tempo, vamos assim dizer, né? Agora, sobre o umbral, que vem logo acima da crosta, a gente dispõe de ampla e minuciosa descrição na obra de André Luiz. André Luiz, quem lê, quem tem oportunidade, ela traz com ricos detalhes, né, essas informações. Então, na crosta terrestre, convive-se o joio e o trigo já de uma forma um pouco mais harmônica, apesar de todas as dores. Somos os encarnados. Enquanto que, nesta que é a nossa prosa de hoje, que é a nossa conversa de hoje, é a quarta esfera que envolve a crosta terrestre, habitada também por trigo e joio, mas ao contrário daqui, lá as gramíneas já se encontram separadas, o trigo habitando as cidades amuralhadas e o joio espalhado pela terra da liberdade. Está lá no livro A Vida Continua. E a cidade do nosso lar está situada sobre o Rio de Janeiro, nas regiões superiores do umbral. Superiores do umbral. E aqui extremamente interessante. Quando ele fala que a crosta terrestre é habitada por joio e trigo, mas ao contrário daqui, ou seja, do umbral, lá as gramíneas, né, já se encontram separadas. O trigo habitando as cidades amuralhadas e o joio espalhado pela terra da liberdade. Ou seja, uma coisa no umbral, a coisa é bem distante, já bem separada. Tanto é que se nós pegarmos o livro Nosso Lar, nós vamos ver que o nosso lar é cercado e que, vez ou outra, há tentativas de invasão naquela colônia. Tá? E, a título de informação, segundo André, ela está sobre a cidade do Rio de Janeiro. O que é extremamente interessante, existe um trabalho em 1982, se não me engano, em que Bezerra de Menezes nos relata, eu tenho um material desse, que diz assim que atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, que vai, né? E que relata a situação e a condição dos espíritos no momento, nas festas carnavalescas. E por incrível que pareça, no Rio de Janeiro, em 1982, a espiritualidade de luz instala em cima daquela cidade um hospital, um posto, né, de atendimento para os espíritos necessitados. É interessante, porque o nosso lar está logo ali. Então, quem tiver a curiosidade, e depois, oportunamente, eu vou passar essa informação, eu vou levantar e vou trazer aqui, se me lembrarem, durante a semana, eu coloco semana que vem, para dar o nome exato do livro, a citação exata de 1982. Bem, então, sendo a quarta esfera que envolve a crosta terrestre, o umbral, basicamente, nós estamos aqui
separados por um muro muito pequeno, né? Por uma cerca muito pequena, muito baixa, muito frágil. Essa é a verdade. Tá? Não tanto, né? Não temos toda a fortaleza que tem, por exemplo, a colônia do Nosso Lar, que lá tem as suas defesas, enfim. Né? Nós temos na quinta esfera arte, cultura e ciência. Esta é a quinta esfera só habitada por trigo em toda a sua envoltura, quer dizer, o joio já não entra lá. Ou seja, espíritos que têm ainda a maldade, que têm a degradação moral como característica, já não entra nessa esfera. Ele continua no umbral até que ele se melhore. A partir do instante que ele vai se melhorando, que ele vai tendo consciência, deixando de ser joio para ser trigo, então ele vai galgar novas esferas. Tá? E, para quem sabe, ir para lá, para a sexta esfera, que é do amor fraternal. Esta também só habitada por trigo, mas no estágio superior aos habitados da quinta. Ou seja, sai da cultura, ciência, arte, cultura e ciência e vai para o amor fraternal. Na escala do espírito. Então, olha só como é. No nosso planeta, nas esferas da Terra, nos graus que nós temos, nós saímos lá do abismo, passamos fugiu agora, pelas trevas, terra, umbral, arte, cultura, amor fraterno universal e a próxima que virá. São as sete esferas que nós vamos galgando paulatinamente. Tá? Então, a terceira esfera, que é a da Terra, onde nós temos o corpo físico como ferramenta, ela basicamente é intermediária de todas as outras. Tirando o espírito do abismo e das trevas, traz para uma condição de aprendizado, e aí ele se mistura ao umbral para sair para as outras esferas superiores. Então, se pegarmos 3 para baixo e 3 para cima, nós vamos ver que o umbral é o divisor. É o divisor das sensações do espírito. Este é o umbral. Para baixo, dor. Para cima, benevolência. No meio, nós temos umbral. Para baixo, 3 ruins. Para cima, 3 boas. Umbral é o divisor de águas. É extremamente interessante isso. Tá? E tendo nas diretrizes da sétima esfera, as diretrizes do planeta, que é a esfera onde certamente o Cristo está entronizado, no seio de uma humanidade cuja atitude evolutiva é por hora inconcebível para nós. É desse refulgente paraíso celestial governo maravilhoso, esse maravilhoso organismo de esferas chamado planeta Terra. E ele mesmo formou por determinação de Deus. Né? É aquilo que nós temos lá atrás, nos estudos de Sonnenborg, quando vem as nebulosas, na força centrífuga, centrípeta, para fazer a formação da Terra, os espíritos que para cá vieram. Enfim, é lá nas diretrizes do planeta que ficam aqueles espíritos a quem Jesus se dirigiu na pesca milagrosa, aqueles espíritos que Jesus se dirigiu na acalmar a tempestade. São esses espíritos que administram o nosso planeta, né? Que administram o nosso planeta. Então, para entendermos o umbral, é necessário termos conhecimento dessas esferas. E, principalmente, saber que o umbral é o divisor de águas. O umbral está jogando o que tem para baixo do umbral e o que tem para cima do umbral. Porque quando falamos da esfera e falamos do umbral, e nós vamos ver que é o estado de consciência, é quando o homem sai da dor, sai da ignorância, começa pelo arrependimento e pelo aprendizado, passa pela purgação do umbral para poder ir para a quinta esfera. Então ele já vem bem mais depurado, ele vem bem mais manso, ele vem calmo, ele vem desapegado, vem desmaterializado. E todo o processo das 4 esferas para trás são as esferas do polimento, de fato. Desde a pedra bruta, lá do abismo, passando pelas trevas, vindo para a Terra, destilando no corpo
como ferramenta todas as suas dificuldades para passar pelo umbral ainda na depuração para vir para a arte e cultura. É extremamente interessante, né? Rafa, alguma pergunta? Sim, Vicente. Uma das perguntas é referente ao nosso lar, né? Ah, Que mostra os muros, né? Que tem sim, uns muros que cercam as cidades que são altos, né? sim. Então a pergunta vem justamente nesse sentido. O porquê desses muros tão altos, né? Se é para desses invasores, né? Que vêm de Sim, outras esferas, né? Se é uma proteção. exatamente isso. São invasores de outras esferas, e veja que o umbral está muito próximo do nosso lar. Há, por exemplo, na narrativa do nosso lar, e espíritos, né, buscando comida ou coisa nesse sentido, tentaram invadir, e essas constantes invasões, elas existem. O que existe no plano do espírito, o que nós vivemos aqui, é uma forma rudimentar do que existe lá. Então, da mesma forma que aqui nós temos dificuldades com os ladrões pulando os nossos muros de casa para pegar alguma coisa que lhes interessa ou que lhes faz necessidade, lá também não é diferente. Tá? Por isso que ele tem, sim. Além de ter os muros, existe uma outra proteção que é fluídica. Tá? Por exemplo, as casas espíritas, quando nós vamos fazer reuniões mediúnicas, nós armamos, né? Fluidicamente, nós nos fechamos. Existe uma faixa de segurança para que a reunião mediúnica aconteça. No nosso lar não é diferente, por isso que tem os muros, sim. Uma outra pergunta falando que o umbral, né, entendendo que o umbral é um estado mental e não um Nós vamos local, chegar lá, tá? A Janete perguntou, sim. então, só passar para ela, né, que vai ser explicado ainda, que ela caiu e está retornando agora para a sala. Qual das Janetes? Tem duas. Janete Carregosa. Tá. Não, tem duas. Não, nós ainda vamos entrar. Por enquanto, nós só entramos nas esferas. Nós vamos entrar agora propriamente no umbral. Porque para a gente falar de umbral, é impossível falar de umbral se nós não falarmos das esferas da Terra. Tá? Entendermos, pelo menos, falarmos superficialmente. Porque se a gente for, por exemplo, estudar ou falar a respeito só das trevas, nós vamos ter vários subtítulos para as condições que ali se apresentam. Né? Perfeito. Perfeito? Eu só ia acrescentar mais para frente, talvez acho que você vai mencionar, mas a questão da casa transitória de Fabiano. Ah, sim, Fabiano de Cristo? Sim, né? Sim, sim, sim. Depois falar um pouco, quando chegar nesse ponto, mencionar essa questão da casa também. Sim, pode interromper, inclusive, tá bom? Tá? Tranquilo. Vamos lá. Ou seja, mas o que é de fato um umbral, né? Será que é um lugar circunscrito ao que nos respondem? O umbral funciona como região destinada a esgotamento de resíduos mentais. É uma espécie de zona purgatorial onde se queima a prestações do material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. Sublime ensejo de uma existência terrena. E aqui corrobora com o que nós dissemos lá atrás, agora há pouco. Ele vem esgotar esses resíduos mentais. Se ele vem esgotar esses resíduos mentais numa espécie de zona purgatorial, tá? Ele vai se formar em uma faixa pensamentos, desejos, sensações e objetivos, ele vai se formando um ambiente. Este ambiente, ele se transforma num umbral, formando o quê? Todas as vezes que algo vai se aglutinando, vai se aglomerando, então ele vai se expandindo e ele vai formando uma cobertura, ele vai formando uma crosta. Por isso que ele está envolvido diretamente com a Terra, entre a Terra e a arte e cultura. Ou seja, aqueles que vêm de baixo, aqueles que vêm do abismo, das trevas, da terra, ele vai passar pela crosta, pela esfera do umbral, para queimar para esgotar esses resíduos mentais. Porque é somente no umbral,
Já você com todo o sofrimento, com todo o egoísmo, com toda a dor, mas também com conhecimento, e aí é ali que desperta, na maioria das vezes o espírito desperta, e esse despertar pode levar 8 anos, 10 anos, como foi André, como pode levar 50, 100, 200, 300, 1000 anos. Tá? 1000 anos. Eu me recordo que num dos atendimentos, numa das reuniões que nós fizemos, mediúnicas, eu conversei com um espírito que estava em 304 depois de Cristo. Então imagina, né, onde, que espécie de resíduo mental esse indivíduo carregava consigo e em que sintonia ele estava vibrando. Uma outra experiência, nos deparamos com o irmão e precisamos voltar com ele, fazer dentro de um processo todo específico, direcionado e necessário, voltarmos com ele 6 reencarnações e voltamos antes de Cristo para entender a sua dor. Em que zona ele estava como joio? Perceberam? Então ele vem esgotando esses resíduos mentais, a prestação, como diz o texto. Esse material deteriorado, o espírito ele vem trazendo consigo. Ele vai chegar num estágio e passando pelo umbral, ele vai então começar a esgotar. E esse esgotamento, essa purificação vai passando por onde? Pelo sofrimento. Por todo tipo de sofrimento, por todo tipo de culpa, é onde ele vai ter a consciência. Se ele não conseguir se resgatar, se ele não vai passar para a quinta esfera, é lá só o trigo, lá o joio não entra. Nós já vimos isso. Então, a zona umbralina é o filtro onde ficarão todos os resíduos mentais nossos, todos os resíduos negativos. Então, a partir do instante que nós nos sintonizamos nesta faixa de pensamento, sejamos encarnados ou desencarnados, em que nós navegamos nessa faixa de pensamentos, seja nas viciações, sejam nos bens materiais, e aí é que o umbral se confunde com a Terra. Porque o umbral, estando muito próximo da Terra, o espírito nas suas sensações, mesmo que ele ainda não tenha consciência do seu desencarne, ainda vivencia as sensações, vivencia o sentido de posse material, é no umbral que ele se aciona uma vez desencarnado. E é na Terra que ele vive uma vez encarnado. Por isso que o umbral ainda envolve a Terra. Ou seja, aquilo que nós adquirimos lá atrás, e que na crosta, sendo a Terra um planeta de provas e expiações, indo para a regeneração, quem sabe quando nós estivermos no plano de regeneração, já estejamos na quinta esfera. Porque ainda estamos entre Terra e umbral, então estamos entre provas e expiações. Expiações porque estamos sentindo as dores, prova porque pedimos as dores para vencê-las. E vamos queimar isso onde? Na zona umbralina, que é uma zona de sintonia mental. Né? E concentra-se tudo aí que não tem finalidade para a vida superior. Ou seja, tudo que existe no umbral, tudo que ali se aglomera, se aglutina, são as nossas imperfeições. E as imperfeições na vida superior não existem. Vai ser nesta condição, vai ser neste ambiente que o espírito vai vivenciar, vai sentir, vai ter consciência das suas dificuldades, da sua pequenez, das suas viciações, do seu egoísmo, da sua maldade, porque é aqui ele vai ter que trabalhar isso, para poder ir para a vida superior, senão não vai. Invariavelmente, quando fazemos socorros nas zonas umbralinas, e são socorros difíceis, eu cito aqui, no final desse trabalho, aquele filme Minha Vida Noutra Vida, se não me engano, ou Vida Além da Vida, não lembro o nome agora, mas lá no final a gente vai... Quem escreveu, o roteirista daquele filme, ele
só pode ter tido uma experiência ou se informou muito a respeito. Aquilo relata de fato o umbral. Tá? Então, a concentração de todas as sensações cria essa faixa mental. E aqueles que ainda estamos, nós que ainda estamos vibrando, nós vamos nos encontrar onde? Nessa faixa. Então não é um lugar circunscrito. Você pode estar numa casa linda, maravilhosa, bonita, mas você mentalmente está no lodo. A sua condição mental é lodosa, é suja. Tá? Havendo, inclusive, espíritos que se fundem a este lodo que ele mesmo criou. E às vezes o próprio médium tem a dificuldade, nós temos, apesar da experiência, nós temos dificuldades em lidar com isso. Porque quando descemos lá, nós vamos para trazer João, por exemplo. E se estamos descendo, e nós não podemos parar, André Luiz fala isso, nós não podemos parar. Se vamos para trazer João, é João que nós vamos trazer. Os outros que ainda estão tentando nos agarrar, estão tentando nos segurar, pedindo socorro, gritando, temos que deixá-los ali. Apesar de toda a nossa caridade, apesar de toda a nossa indignação com aquele irmão. Mas não é ele que nós vamos buscar, é o outro, é a vez do outro. Tá? Então, é ali que se concentra toda a dor. Ou seja, como exemplo, vingança, ódio, inveja, rancor, raiva, orgulho, soberba, vaidade, ciúme. Isso entra para a vida superior? Não. O espírito superior não tem ódio, não tem inveja, não tem rancor, não tem orgulho. Por quê? Porque ele já queimou tudo isso lá para trás, numa outra esfera. E a quarta esfera. Então ele já passou também pelo umbral. Será que Jesus passou pelo umbral? Com certeza. Será que Chico passou pelo umbral? Com certeza. É? Todos os espíritos hoje superiores tiveram suas dificuldades. E todos eles, a partir do princípio que todos fomos criados simples e ignorantes, temos o nosso trajeto. Todos já passamos por lá. Muitos de nós estamos passando, muitos de nós passaremos. Porque só vamos conseguir chegar ao piso superior a partir do instante que nós purgarmos, esgotarmos na zona dos pensamentos inferiores, das energias inferiores, o nosso ódio, o nosso ciúme, nossa vaidade, nosso orgulho. Isso é umbral. É ali que vamos esgotar isso. É ali que nós vamos, abandonados, lembrar da vingança que nós estávamos fazendo, sozinhos, abandonados, na solidão, nós vamos lembrar do nosso orgulho que nós tínhamos, da nossa soberba, da nossa vaidade. E é ali, meus irmãos, eu digo a vocês com toda a propriedade, quando nós conversamos com um espírito em que ele está nessa condição de umbralina, as dificuldades dele são muito grandes, dele, sabe, dele ainda se livrar da raiva, dele se livrar da vingança. E estes que muitas vezes nós vamos pegar nas zonas profundas da dor, profundas, tá? Eu digo que é emocionante, né? É emocionante, às vezes a gente não pode, tem que ter um pensamento muito bom, tem que ter uma frieza, tem que ter uma consciência, porque para descer, esse que já está largado à sua própria sorte, ele praticamente, ele já esqueceu a vingança, esqueceu o ódio, ele já não está esgotado, ele não sabe o que fazer. É quando a misericórdia divina fala, vem, vamos para a parte boa da vida. Quando eu falo parte boa da vida, não é a parte encarnada da vida. A vida do espírito é uma só. Nós temos muitas encarnações, mas temos somente uma vida. Encarnações diversas, tá? Mas o espírito ocupa diversos corpos, mas ele tem somente uma vida. Ou seja, o espírito impregnado com esse sentimento se encontra intoxicado. Enquanto não houver essa desintoxicação na zona do umbral, tá? Não vamos ter sucesso para as zonas superiores. De forma nenhuma.
Enquanto nós não expurgarmos, enquanto nós não filtrarmos, enquanto nós não arrancarmos de nós, não limparmos todos esses sentimentos, tá? Toda essa intoxicação, dificilmente não, é impossível, né? Porque nós não entramos nos mundos superiores com esses sentimentos de ciúme, de vingança, de ódio, de desejo, de forma nenhuma. Então, esta é a característica do que chamamos umbral, desta condição, desta situação. Tá? E qual a relação da Terra com o umbral? É verdadeira a informação de que o plano umbralino envolve nosso planeta em um verdadeiro cinturão vibratório? Encontramos a palavra esclarecedora, e Manuel Filomeno de Miranda fala sobre isso. Tá? Lá no livro Fronteiras da Loucura, lá no capítulo 19, ele diz: percebi haver em torno da Terra faixas vibratórias concêntricas que a envolviam desde os mais condensados, as mais condensadas, próximas à esfera física, até as mais sutis, distanciadas do movimento humano da crosta. Tá? Então, olha a relação. E por que essas faixas vibratórias, oriundas dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, das nossas intenções? Porque se há a negativa, há também as positivas. E vão se sintonizar, vão se ligar com as esferas superiores. Então, se nos envolve nesse cinturão, com certeza. Tanto é que nessa obra de 1982, sobre o carnaval, ele fala que ele percebe um cinturão muito escuro, muito denso, sobre a cidade do Rio de Janeiro e sobre a Bahia, por exemplo, nesta condição do carnaval, de pensamentos, né, de sensações, de desejos, de bebida, de droga, enfim, de todo um processo. Então, esse cinturão vibratório existe? Existe, com certeza. Né? E quanto tempo nós permanecemos no umbral? Essa é a nossa dúvida, né? Via de regra, até quanto tempo uma alma pode passar no umbral? Um espírito, no caso. A alma quando encarnada, aqui eu errei. Espírito desencarnado. Em que circunstâncias o espírito pode ser resgatado e ir para uma dimensão mais elevada? Quais são as condições? O tempo que a consciência determinar. E aí está a misericórdia de Deus, né? Aí é que está o livre-arbítrio. A partir do momento em que nós saímos da esfera terrestre, estamos na zona umbralina, e tivermos consciência do despertamento da criatura divina, da misericórdia divina, das condições que nós acertarmos lá, é que nós vamos começar a sair. Né? A gente ouve relato de espíritos, eu já ouvi, dele, sabe, toda vez que você faz uma prece por alguém que desencarnou, que você não sabe onde está, e às vezes ele se encontra no umbral, é como se uma gota caísse, né? Ele diz assim, é como se um pingo de luz caísse no ambiente escuro em que eu me encontro. Alguém se lembrou dele e fez essa prece. Então ele começa a ter essa consciência. Enquanto ele não tiver essa consciência, ele vai ser um espelho sujo. Ele não vai poder refletir luz. E aí que diz que ele tem que fazer o quê? Ele tem que purgar. Né? E isso pode demorar muito tempo. Vai depender muito da consciência do espírito, da forma como ele aceite, principalmente o auxílio. Né? O umbral também possui vários planos de existência. Eu trouxe aqui algumas situações em forma de pergunta para nós entendermos de fato o que é umbral. Portanto, observar as diferentes categorias de espíritos. Lembra que nós falamos, há 2 aulas para trás, não me recordo, da hierarquia dos espíritos, da categoria dos espíritos? É importante observar essa categoria. Se ele é
se ele é intelectualmente desenvolvido, tá? Moralmente desenvolvido, dificilmente ele vai permanecer no umbral, mas ele pode ser intelectualmente hiperdesenvolvido, como André era, e moralmente degradado. Tá? Portanto, os agrupamentos são determinados pelas afinidades vibratórias, formando núcleos pela concentração de tendências e desejos gerais. Então, nesta categoria de espíritos, eles vão se aglutinando, eles vão se formando, é como se fosse aqueles kefir, né, que fala o kefir, que são aquelas bactérias lá, o leite, alguma coisa nesse sentido. Então, eles vão formando aqueles bolinhos, eles vão se formando as suas comunidades. E essas comunidades são formadas através do quê? Dentro do próprio umbral. Através dos núcleos de concentração de tendências e desejos. Então, aqueles que estão mais voltados para a vingança vão se aliar aos vingadores. Os que estiverem mais ainda presos à maledicência, a maledicência, as drogas, as viciações, o sexo, a bebida, ou coisa nesse sentido. Então, ele vai formando planos onde eles ali se encontram de acordo com a categoria de cada espírito, né? Que vão vibrar na mesma faixa, vão vibrar nas mesmas sensações, nos mesmos sentimentos. Tá? Vão se encontrar ali, com certeza. Compreendemos que cada criatura vive daquilo que cultiva em qualquer dos planos da vida. Isso não precisa ser lá no umbral. Um médico, por exemplo, se ele quiser conversar com alguém, ele vai conversar com o mecânico ou vai conversar com o médico? Ele vai conversar com o médico, com qual ele mais se afiniza. O mecânico vai conversar com o mecânico, com quem ele mais se afiniza. Tá? Então, cada um de acordo com as suas afinidades. Ele vai buscar aqueles que eles se afinizam em pensamentos, aqueles que eles se afinizam em concordâncias de ações. É assim que funciona no umbral. Então, nestes vários planos, dentro do umbral, é a categoria dos espíritos que vai comandar. Tá? Que vai comandar. Tá certo? Alguma pergunta até aqui? Não, tudo certo. Beleza? Já é. Dentro, é um lugar circunscrito, umbral? Né? Várias linhas espirituais falam sobre um lugar de trevas para onde criaturas que desencarnam em situação de muita dor, ódio, suicídio, etc., acabam indo. E aí, linhas espirituais. Né? Nós temos aí nos católicos, por exemplo, que acreditam no inferno, nos crentes que acreditam no inferno, enfim, em lugares de dor, de ódio, né, do ranger de dentes que Cristo falava. Ou seja, nesta condição, é uma condição mental. Vale dos suicidas, né? É o que nós falamos agora da categoria dos espíritos. Então, o lugar ele é circunscrito no sentido do quê? Ele é fechado no sentido do quê? Dos pensamentos, das energias que circundam aqueles interesses. Ele é fechado nesse sentido. Tá? Dificilmente um espírito que, vamos dizer assim, num grupo, né, de pagode, falando dos encarnados, dificilmente um cara é um grupo de pagode e vai aceitar um cara do rock que vem ali dar palpite ou que vão pegar o cara do rock para que ele se interesse por aquilo. Não vai. Tá? Então, aquele grupo de pagode ele é circunscrito no sentido de interesses, de gostos e preferências. Aí vem as categorias. Tá? Como e quando surgiu a palavra umbral no Espiritismo? É interessante saber isso, porque o umbral ele só existe como palavra na doutrina espírita, né? Ela é usada por André Luiz e faz parte da linguagem espírita para definir as zonas de dor e sofrimento. Lá no dicionário Aurélia, nós encontramos como limiar da entrada. Este sempre existiu como consequência natural da mente humana. Então, aqui observem que a definição do Aurélio é extremamente interessante. Porque se ele fala que é limiar da entrada, a partir do momento que o espírito está migrando desde o abismo
né? Desde as trevas, desde as terras, o umbral, ele é de fato o limiar de entrada, porque vai ser no umbral que ele vai purgar as suas deficiências. Para nós fazermos uma analogia bem atual, hoje nós temos, por exemplo, determinados, assim, para um socorro que, por exemplo, o AME aqui, de frente do Bradesco da Presidente Vargas, você, para entrar lá, você passa por uma cortina de ar. É um limiar de entrada, aquilo é um umbral. Então, aquela cortina de ar, ela vai tirar o quê? Ela vai tirar a poeira aparente. Isto é entrada, é o limiar de entrada. Aquilo é um umbral, se assim podemos falar. Tá? E aí, ele sempre existiu como consequência natural da mente humana. Na obra do Nosso Lar encontramos as palavras de Lísias, né? O umbral começa na crosta terrestre. De novo, por que ele começa na crosta? Pelos pensamentos, é o limiar de entrada. Pelos pensamentos, pelas viciações, pelos desejos, pelas energias. Tá? É a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Vai para o umbral a fim de depurar-se, para então, no limiar da entrada para as outras esferas, seguir diferenciado, seguir filtrado, seguir já na consciência da divindade humana, da divindade criadora. Tá? Quanto tempo, né, nós permanecemos ainda lá? Kardec fala lá no Livro dos Espíritos, lá no capítulo do Ensino Teórico das Sensações, na questão 257, ele fala o seguinte: não possuindo órgãos sensitivos, ou seja, corpo, eles podem livremente tornar ativas ou nulas as suas percepções. Uma só coisa são obrigados a ouvir: os conselhos dos espíritos bons. Tá? São obrigados a ouvir. A vista, esta é sempre ativa, a visão, mas eles podem fazer-se invisíveis uns aos outros, conforme a categoria que ocupam, ocultar-se dos que lhes são inferiores, porém não dos que lhes são superiores. Ou seja, você pode se fazer invisível para os de baixo, mas não pode se fazer para os de cima. Os de cima pode se fazer para esta categoria, mas não para os outros. E assim sucessivamente. Tá? E por que esta obrigação de ouvir? Porque os conselhos dos espíritos bons é uma forma de despertamento desses indivíduos dentro da sua dor. Tá? Se ele vai assimilar ou não, é o estado de consciência que fala para que ele saia dessa zona, para que ele saia dessa faixa vibratória. E muitos dizem que o umbral é o pensamento global dos sofredores plasmado no éter próximo à costa terrestre. Isso é verdade? E é a pergunta, né? Ou a observação da Janete, que ela fez agora há pouco. E aí o Filomeno de Miranda, também lá na fronteira, no livro Fronteiras da Loucura, ele nos diz: composta de elementos que me escapavam, eram e são, no entanto, vitalizadas pelas sucessivas ondas mentais dos habitantes do planeta, que de alguma forma sofrem a condensação perniciosa. É o pensamento global, plasmado de acordo com as energias. Tá? É o estado consciencial. E esse estado consciencial psíquico, ele se expande, se encontra com outros que vibram na mesma faixa, nos mesmos interesses. Consequentemente, vai se formando essa faixa de vibração. Tá? Existem espíritos que, além de qualquer possibilidade, existem espíritos além de qualquer possibilidade de resgate? É possível um espírito de tão maligno ter sua centelha divina extinta para sempre, ou então reencarnar no corpo de um animal? Nós falamos da mente em psicose, né? Na semana passada, eu acho, nós falamos da ordem dos espíritos, da condição, aquela coisa toda. Mas é extremamente interessante lembrarmos, porque ainda existem pessoas que acham que a pessoa
que o indivíduo passa tanto tempo no umbral é que ele se transforma. Não. Esta condição de umbral, e lá existem várias formas, se apresentam de várias formas, porque modificam o seu perispírito. Então, eles modificam os seus perispíritos se transformando naquilo que pensam que são. Então, quando nós vemos espíritos que querem assustar, que querem impressionar, às vezes eles chegam em nossas reuniões, perdão, pessoal, eles chegam em nossas reuniões em deformações, sabe, horríveis, tentando nos impor medo, coisa que o valha. Eu nunca esqueço um que ele chegou de uma forma muito difícil, né? Se eu estivesse sozinho, um dia de chuva eu teria corrido com certeza. Mas ali estava bem amparado, quando ele se apresentou foi com naturalidade, que a gente sabia o trabalho que estava sendo desenvolvido. Ele disse, assim, você não tem medo de mim? Isso, por que eu deveria ter? Você não está me vendo? Estou. Descrevi como ele estava. E perguntei de novo, por que eu deveria ter medo de você? Você tem um coração. Você tem um sentimento. Você tem uma história. Por que eu deveria ter medo de você? Então, se nós pensarmos que não há possibilidade de resgate, seria negar a justiça divina. Então, se não houvesse a possibilidade de resgate, de renovação, a reencarnação seria nula. Não haveria razão para a reencarnação. Nós desencarnaríamos e ficaríamos na teoria de que começa no berço e termina na sepultura e acabou. Se Deus não nos desse uma nova chance. Claro, Vicente, possibilidade. Oi. Chegou uma pergunta, né, que fala sobre dependente da nossa reforma íntima, né, nós vamos ter que passar pelo umbral? Independente da reforma íntima? Sim, eu falo uma dúvida. De qualquer forma, teremos que passar pelo umbral, independente da nossa reforma íntima? Não necessariamente. Seguinte, a partir do momento. Diga. Eu me recordo de uma passagem do Obreiros da Vida Eterna, né, que o André vem com uma equipe aqui para a Terra para resgatar 5 irmãos, né, que vão direto. Eles não passam pelo umbral. Sim. Né? Mas aí ele detalha o que cada um fez, né, para conseguir, de certa forma, esse privilégio, né? O André ainda fala isso, né? Mas foi aquilo que eu disse lá atrás. Se nós seguirmos dentro da nossa linha de pensamento, de como estamos vivendo hoje, todos nós vamos passar pelo umbral, porque hoje não existe mais benevolência, respeito, valores morais. Mas, claro, nós temos espíritos. Será que Chico, nessa última encarnação agora, desencarnando, será que ele vai passar pelo umbral? Não tem nenhuma dúvida que não. Né? Nenhuma dúvida que não. Agora, se todos nós aqui, que ainda estamos purgando, apesar de fazer a palestra espírita, apesar de trabalhar no grupo mediúnico, eu tenho as minhas deficiências, eu tenho uma série de coisas que eu preciso vencer, que me atormentam. Eu vou passar pelo umbral? Eu não tenho dúvida. De acordo com essas dificuldades, se eu não conseguir até o meu desencarne, eu me desvencilhar disso, eu vencer essas dificuldades, eu vou ter que responder lá, não tenha dúvida. Vai ser o local que eu vou ter que passar para purgar, ou seja, para terminar de limpar o que precisa ser feito. Tá? Mas não necessariamente. Difíceis são aqueles que não passam pelo umbral. E você lembrou bem essa passagem de André, que não houve necessidade, né? Certo? Respondido? Sim, respondido. É só salientar que as pessoas que foram, né? Uma delas era uma freira. Sim. Só para ter ideia do grau moral, né, das pessoas que ali conseguiram esse passe para poder subirem até... e outras pessoas que desistiram, botavam a vida das outras pessoas em primeiro lugar, prejudicando até a si mesmo e a sua saúde, para poder ajudar outras pessoas. Então, eram pessoas, assim, extremamente benevolentes, assim, com uma condição muito boa para poder esse privilégio, né? Não, imagina o nível de renúncia dessas pessoas. Sim. Né? O nível de renúncia. Porque o princípio
O princípio do processo evolutivo, ele vem através da renúncia. Esse é o primeiro ponto. Quando você renuncia ao materialismo, quando você renuncia ao egoísmo, às viciações, é um passo gigante. E quando você renuncia em prol ainda daqueles que necessitam, enxugando as lágrimas, você vai conseguir a tua purgação aqui. Você não precisa passar por lá. Aí, senão a justiça divina seria falar, pô, peraí, você foi bonzinho e tal, mas você não foi tão bonzinho. Apesar de tudo que a gente viu, vai passar. Não. Existe essa consciência, né? O André, ele até questiona, né? Porque um dos irmãos, ele acabou até encurtando a sua própria vida por essa condição em que ele se colocava de ajudar, né? Sim. E o André chega a perguntar, mas não seria ele também um caso de suicídio, né? E aí a espiritualidade explica que não, né? Não, porque ele se coloca para o outro, né? Sim, exatamente. Ele só abreviou porque ele se colocou demais em função do outro. Exatamente. Aí a lei de preservação nos explica, né? É justificando, é a mesma coisa quando se fala do aborto, né? Então, quando se preserva a mãe, sacrifica a criança, não está se praticando crime, não. Porque você está, dentro de uma lei justa, dando possibilidade para esta aqui se reencontrar com esta aqui de novo, neste momento. Então, essa renúncia, e toda evolução passa pela renúncia, essa renúncia, ela é a nosso favor. Ela conta bônus horas a nosso favor, né? Sim. Todos nós, por momentos ou séculos, atravessamos estas regiões. Tá? Isso não quer dizer que essas pessoas, que aqueles espíritos, o Rafa, em outras encarnações não tenham passado pelo umbral. Sim, sim. Tá? É importante lembrar disso, né? Que quando a gente lembra da passagem pelo umbral, é ao longo da existência do espírito, não da vida atual. Exatamente. Lembrar disso. Isso não quer dizer que ele está isento, né? Sim, a gente pode imaginar o Chico hoje não passando diretamente pelo umbral. Mas isso não quer dizer que nas existências anteriores dele, ele não tenha passado. Ele não tenha passado, exatamente isso. Né? Todos fomos criados com o objetivo de evolução e sermos condenados apenas eternos retroagirmos por castigos é negar os princípios de amor e perdão pregados pelo Cristo, né? No caso aí, regradar como animal. E lá na 194, Kardec responde muito claramente, nós já citamos essa resposta e essa pergunta na aula da metempsicose, e aqui a gente responde com relação ao umbral. Não é porque ele passou pelo umbral que ele vai retrogradar a reencarnar. Eu me recordo, vou citar aqui, que me é permitido a título de informação e estudo, não de curiosidade, em que certa vez recebemos o espírito de um garoto de aproximadamente 12 anos. Ele apresenta-se na reunião mediúnica como um porco. E tem certas cenas, né? A gente enxerga, tem certas cenas que mexem muito com a gente. Essa foi uma das que me mexeu muito comigo. Ele se apresentava, então, como um porco, não conseguia falar direito, num processo todo direcionado e específico para tal amparo. A gente foi trazendo ele, fomos trabalhando o perispírito, trazendo ele a forma. Quando trouxemos a forma, ele conseguiu falar. Falando, eu lhe perguntei por que ele se apresentava naquela condição. Eu falei, eu me transformei nisso. Todo mundo na escola, minha família, meus avós, meus irmãos, todos me chamavam de porco e eu virei um porco. Então, aquilo que nós falamos às pessoas, aquilo que nós falamos aos filhos, aquilo que nós falamos a quem nós sentimos raiva, ela atinge, são vibrações negativas que vão, sabe, formando esse campo mental e derrubam essa pessoa. Pense nas palavras que você fala quando você xinga. Tá? As palavras que são ditas lá em casa, os palavrões, eles ficam impregnados na atmosfera da casa, nas paredes. Isso é extremamente ruim. Isto começa a alimentar o umbral. Tá? Ainda, como se dá a reencarnação de espíritos que não conseguem sair do umbral? Porque também pode acontecer, será? A questão 330 responde isso.
A reencarnação é uma necessidade, assim como a morte é uma necessidade de vida corporal. Às vezes, ele não consegue sair daquela condensação psíquica e mental que ele se encontra, e aí o estágio umbral volta para o corpo do espírito com as dificuldades que vivencia no umbral para tentar com o corpo vencer aquela prova. Tá? Então, a reencarnação é uma necessidade. E lá na 1006 ainda, Kardec diz, de acordo com São Luís, ninguém é totalmente mau. E João diz, né, em verdade vos digo que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, esse espírito, tá? Ele, mesmo com as dificuldades que ele tenha, ele, para entender a misericórdia divina, ele precisa nascer de novo, para ver o reino de Deus. Ele precisa nascer de novo, nascer com suas dificuldades, nascer com as suas limitações. Tá? Porque se ele não passou da zona umbralina, se ele não conseguiu se resgatar lá no umbral, ele vai reencarnar-se na Terra. Por isso que é um planeta de provas e expiações. Tá? Por quê? Vem aqui, dá outra polida, passa pelo filtro. Não deu, volta para cá e assim vai reencarnando. Porque lá nas zonas, a partir da sexta, não há necessidade da reencarnação dos espíritos puros. É para a gente pensar nisso. Cedo ou tarde, todos despertamos para a luz. Deus oferece a todos a oportunidade, né? E aí, a zona umbralina, exatamente isso. Tá? Exatamente isso. É o momento do despertamento, da reflexão, a erraticidade, saindo daquela condição mental, indo para as colônias espirituais, onde você vai pensar naquilo que você fez. Quando você consegue sair desse psiquismo, dessa trava mental, principalmente os suicidas, é que ele vai ser levado a colônias espirituais para que ele possa, sabe, continuar no processo dele. Somos escravos das nossas culpas, mas também construtores do nosso amanhã. Só depende da gente. Depende do espírito querer, porque muitas vezes, dentro do nosso grupo, nós nos deparamos com o irmão num processo, né, nos processos obsessivos, que vem se digladiando, reencarnação após reencarnação, esses espíritos vêm no mesmo núcleo de família ou no casamento, e aí não deu certo, se digladiaram, ele se perdeu, o outro se perdeu. No bojo desse tratamento, ele precisa reencarnar. E às vezes ele tem que vir com alguém, uma mulher, por exemplo, com um filho, ele fez, no caso, por exemplo, dessa menina, né, do estupro aí que aconteceu agora, nós não conhecemos a história dos espíritos, e isso nos choca. Qual é a história desses espíritos? A gente encontra isso muito nos grupos mediúnicos, né, principalmente nas reuniões. E aí ele vem numa condição de um filho paralítico. Ele vai falar assim, eu não quero ir. Bom, você é o construtor do seu amanhã, quanto tempo você quer ficar aí? Mas você acha que eu vou dar conta? Estaremos contigo. Né? Então nós temos que encorajar esse indivíduo a melhorar-se. E ele diz assim, então eu topo. Sabe? É extremamente sensível esse momento, porque às vezes você vê um espírito chegar tão arrogante, tão impávido, e ele desmorona quando ele reconhece a sua fraqueza. Nós não somos nada. A gente, quando desencarnar, se tivermos que passar por isso, vai ser muito difícil, eu imagino. E eu tenho certeza que eu devo passar. A organização deste ambiente, existe uma hierarquia entre os habitantes desse plano, ou seja, do umbral? Sim, dentro das conquistas de cada um e em conformidade com os ideais que alimentam. Tanto no sentido bom quanto no sentido ruim. Quantos não passaram pelo umbral e depois voltaram lá, daquela zona mental, para resgatar pessoas? Para resgatar pessoas, que eu digo, espíritos, para resgatar aqueles que eles amam. Isso acontece. Qual é a ligação entre essas entidades? A ação e reação de André Luiz, né, relata lá no 19, que é situada entre a dolorosa região de sombra cultivada pelas mentes, em geral, rebelde e ociosa, desvairada e enfermiça. Ou seja, é essa ligação entre as entidades. A situação dolorosa da região que nós cultivamos as mentes, né?
cultivamos pelas mentes. E nosso lar, lá no 12 ainda fala, lá vivem e agrupam seus revoltados de toda espécie. Formam igualmente núcleos invisíveis e de notável poder pela concentração de afinidades comuns. É o que eu falei agora há pouco. Né? Eu dei o exemplo do kefir e eu dei o exemplo do grupo de pagode também. Né? Ainda, dentro desta condição, quanto ao auxílio... Uma outra pergunta que chegou, Vicente, falando sobre nosso lar, né? Sim. E a pessoa disse que, certa vez, ela ouviu falar que o nosso lar é um tipo de umbral. Então, a pessoa que... Ou ela não leu nosso lar, ou não conhece o umbral. O que eu lembro do nosso lar é que tem alguns ministérios ali, né? Mas no sentido etimológico da palavra, vamos usar o sentido etimológico da palavra, o que umbral representa é uma passagem, correto? Se ele for visto como uma passagem, nosso lar não deixa de ser um tipo de umbral, um tipo. Se a gente usar a etimologia da palavra, correto? Entendi. Tá? Mas não umbral como se fala dele. Desculpa agora. Como o local, né? O nosso lar ser o próprio umbral. O que há, né? Há um local específico dentro do nosso lar, que são as câmaras de regeneração, exatamente. Que é lá o primeiro contato que os espíritos que vêm do umbral têm. É onde geralmente eles são cuidados ali, né? Então, mesmo ali, eles ainda estão sofrendo bastante, né? Mas já estão no nosso lar, já não estão mais nas regiões inferiores. Me é permitido dizer também, o Zé, que está assistindo, sabe disso, tantas e quantas vezes, isso não é uma via de regra, espíritos recalcitrantes são colocados, nós fazemos isso, em nossos trabalhos mediúnicos nós fazemos isso. Nós colocamos espíritos recalcitrantes em cápsulas, em câmaras de regeneração, em que eles são levados a um sono nesta câmara de regeneração. Que tipo de sono é esse? É um sono restaurador de consciência para que o espírito recupere a sua consciência no sentido do bem, no sentido do amor, da autoestima, e, ao despertar, invariavelmente, ele é assistido por alguém que o ama. Invariavelmente, ao despertar, ele tem perto dele alguém que intercedeu por ele naquela reunião mediúnica, que ele fosse trazido até ali, que ele fosse amparado. Tá? Então, ele já saiu daquela condição lodosa, entre aspas, para uma condição de recuperação. Não deixa de ser, no sentido etimológico da palavra, umbral, o nosso lar, umbral neste sentido, não de dor. Tá? Não de dor. Mas existem, sim, essas câmaras regeneradoras. E isso nós utilizamos, em nossos trabalhos, nós utilizamos. Existem vários mecanismos, meus irmãos, que nós utilizamos. Aqui não era uma aula mediúnica, mas quando vocês estiverem lá, quando nós estivermos falando disso, existem inúmeras ferramentas de auxílio, sabe? Por isso que o grupo tem que estudar, por isso que o grupo tem que se preparar. Mas existem inúmeras formas, tanto cirúrgicas, de socorro, de ferramentas, de remédios, existem. Tá? A espiritualidade nos dá inúmeras possibilidades, a gente tem que se preparar para saber usá-las, essa é a verdade. Mais alguma? Mais alguma? Não, tenho só uma observação. A gente viu um material circulando aí, que é um vídeo do Pinga Fogo, bem antigo já, onde o jornalista vai fazer uma pergunta para o Chico, e ele menciona a existência de um livro psicografado por um padre. Sim. Né? Que há casos assim no catolicismo de psicografia, né? Dessa mensagem sendo trazida.
e explica lá no livro o que seria a visão dele do umbral. Sim. Né? Isso. E só para explicar, né, que isso não é uma coisa que existe não só do espiritismo, né, mas que o catolicismo tem essa questão e que é muito semelhante à explicação deles lá que eles chamam de purgatório com a definição nossa do umbral, do local, né, pensando no local. Na realidade, a igreja, falo da igreja católica, ela vende até hoje o inferno e o purgatório como lugares de sofrimento para vender as indulgências. Antigamente, lá no século XII, XIII, talvez um pouco menos, um pouco mais, se vendiam indulgências. O que era indulgência? Por exemplo, um senhor de poder e riqueza matava um indivíduo. Né? Então ele ia na igreja, pagava uma certa quantia, ele comprava uma indulgência para ser perdoado. Olha a ignorância. Mas era um costume. Tá? Então, a igreja, ela tem conhecimento da vida além da vida. 70% da igreja católica acredita na reencarnação, mas não pode proferir. Eu tenho um livro psicografado, ainda não li, está aqui na minha estante, do Dom Helder Câmara. Dom Helder Câmara, eu acho que é esse. É uma psicografia dele, eu comprei na USE. Ele foi arcebispo aqui de São Paulo. E trouxe isso num tempo muito curto, exortando. Existe um livro que chama-se Roma e o Evangelho, onde a igreja coloca 2 padres, eu acho que já falei isso, para desacreditar o espiritismo. Eles começam, então, a investigar as comunicações, eles viajam nessas zonas umbralinas e desacreditam a Igreja Católica e fundam a Sociedade Cristiano-Espírita de Lérida, na Espanha. Existe até hoje. Tá? Então, a Igreja sabe, a Igreja acredita, mas não pode, lamentavelmente, proferir, senão vai quebrar o dogma principal, que é o dogma do céu e do inferno. A partir do instante que ele quebrar isso, ele vai derrubar por terra tudo que eles pregaram até hoje. Então, uma questão de conveniência, né? Mas vamos lá. Mais alguma? Não, Vicente, eram só essas por É enquanto. possível mencionar algumas das fraternidades que se dedicam a amparar e resgatar os espíritos que, estando no umbral, arrependem-se dos seus erros, rogando misericórdia a Deus? Nossos amigos espirituais orientam-nos que esses postos de socorros, núcleos de atendimento e apoio são criados e sustentados por aqueles voltados ao bem, e que há muito dispõem de condições para trabalho nas esferas mais elevadas. No entanto, preferem servir na prática do amor, onde a dor é a mais aguda. Note-se que nos referimos às equipes existentes no plano espiritual. Aqui é extremamente importante. Todas as vezes em que há uma catástrofe muito grande, os Brumadinhos da vida, Mariana, o tsunami de 2004, com 250 mil desencarnados, há todo um preparo da equipe espiritual para receber esses irmãos. Sempre, sempre. Assim como há equipes especializadas nos resgates desses irmãos que estão nas regiões umbralinas. Lembre-se que eu falei no início que às vezes eu saio de casa com um pensamento e chego no Magdala, a situação é completamente diferente. Eu vejo equipes que eu nunca vi postadas lá para nos auxiliarem. Servidores humílimos, às vezes aquelas pessoas com um olhar muito simples, negros, índios, caboclos, pretos, velhos, estão todos irmanados numa equipe de socorro. Que quando mergulhamos para resgatar irmãos no estado umbralino, às vezes ele não vai reconhecer uma pessoa branca como eu. Ele vai reconhecer um pai de santo, ele vai reconhecer um preto velho, ele vai reconhecer um índio, um caboclo. Então, essas equipes são mescladas, assim como Robson Pinheiro cita no livro Tambores de Angola,
irmanados. Nas equipes de resgate não existe religião. Nós temos padres, nós temos pastores, nós temos pais de santo, nós temos todo tipo de espíritos que assim se identificam, tá? E se dedicam ao resgate desses espíritos. Em nossa equipe nós temos padres, em nossa equipe nós temos cardeais, temos papas. Eu não estou falando isso para enfeitar o pavão, não, gente. Estou falando de espíritos, mas que tem que se apresentar assim, porque só assim são reconhecidos e respeitados. Então, essas equipes, elas são extremamente preparadas. Existem, sim, equipes especializadas, inclusive. Que é aquilo que eu falei. Então, você, quando desce no umbral, que você desce as escadas, que você desce as rampas, que você desce os elevadores, você tem que ir com um fim definido. Nós vamos buscar aquele que nós vamos pensar lá do meio da dor. Não importa se alguém toca os nossos pés, se alguém fala ao nosso ouvido, se alguém se coloca à nossa frente, nós temos que ir em frente. É aquele que nós vamos buscar. Essas equipes são especializadas. Tá? Eu não sei se o Zé estava nessa reunião desse dia, é quando nós fomos à Síria. Nós fomos à Síria a pedido da nossa matriarca, ou seja, daquela que nos empresta o nome, Maria de Magdala. E foi um dos trabalhos mais fantásticos que eu já participei nos meus 19, 20 anos de mediunidade e de condução do grupo mediúnico. Então, são equipes especiais. E os grupos também são especiais. É por isso que a gente tem que ser extremamente criterioso com as pessoas e com o grupo. Tá? Mas existem as equipes. Nós falamos das equipes do plano espiritual também. Como são inúmeras, e evitando incorrer um erro, pois naturalmente omitiríamos muitas por esquecimento, eu não vou aqui falar de quem são, como são, né? Mas eu cito aquelas que eu conheço, mas existem inúmeras, são equipes que eu já vi em nossos trabalhos, nunca mais vi ali. São equipes que vieram, nos auxiliaram e foram, nunca mais voltaram, cada um no seu trabalho, cada um com a sua especialidade. Então, se nós vamos socorrer irmãos no lodo, aquela especialidade, se nós vamos socorrer irmãos, não digo só de zonas umbralinas, mas se vamos socorrer, por exemplo, em Brumadinho, é outra equipe, sabe? É fantástico. Existem as equipes, sim, inclusive para umbral. Tá? É recomendável fazer visão ou vidar ou fazer preces pelos espíritos que se encontram no umbral? Oh, Deus! Sempre. Jesus afirma lá no Mateus, né, capítulo 9, nos versos 10 a 12, que não são os que gozam de saúde que precisam de médicos, são os doentes. Então, todos aqueles que você conhece, encarnado ou desencarnado, aqueles que estão nos hospitais, sempre que nas suas preces se lembrar, coloque o nome deles, ore por eles. Né? Divaldo nos conta a história de que ele orou por um determinado espírito que havia suicidado, estava na zona umbralina, ele orou, fez prece por esse espírito por 18 anos. Ele não conhecia o espírito, ele sentiu a vontade, ele se encontrou com esse espírito uma vez, viu na sua angústia e sentiu vontade, e começou a fazer preces por esse espírito. Em certo dia, Divaldo estava muito triste. Estava com o coração amargurado, apertado, e chega um espírito e começa a conversar com ele e diz assim: o que acontece contigo? Por que você está chorando? E aí Divaldo disse: eu sou romano. Eu disse, não, você não pode chorar. Mas quem é você para dizer para mim que não posso chorar? Eu disse, eu sou aquele que você fez preces por mim por 18 anos, é por isso que eu estou aqui. Perceberam? Sabe? É complicado. Mas temos que fazer, sim, sempre. A única coisa que podemos fazer pelos nossos irmãos que desencarnaram em quaisquer circunstâncias ou situações são preces. E ainda lá no capítulo 27, né, na questão 18 do Evangelho, do Evangelho, nós temos as preces pelos mortos e espíritos sofredores. Isso aqui, capítulo 27, se você pegar o seu Evangelho, você vai ver que tem um monte de preces, de modelos de preces. E a prece tem sobre eles uma ação mais direta, reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevar pelo arrependimento e pela reparação. Então nós temos que pedir por eles, pelo entendimento,
pela aceitação da luz, pela aceitação da caridade, pela aceitação do auxílio. É isso que nós temos que fazer. Eu tenho um irmão que atendi certa vez lá no grupo mediúnico, e já faz algum tempo, não vou dizer quanto. Eu oro por ele todos os dias, não me arrependo. Como espíritas, compreendemos ser a prece uma sublime oportunidade de praticar a caridade. De fato, é uma caridade mesmo. Os espíritos em condições mais elevadas transitam, se assim o desejaram, pelas regiões umbralinas, ou e como tem. A sem reação, né, André nos fala isso, que lá no capítulo 15, uma das descrições dessas incursões que ali vão à prática do serviço fraterno em nome de Jesus, nos fala dos encontros que nós temos lá. Em parte alguma é escasso o amparo. Então, são espíritos missionários, espíritos que abrem mão do reencarne para ir nessas áreas, para ir nessas situações, trazer esses irmãos, né? Aqueles que lá se encontram conseguem influenciar os encarnados. Domênio de Miranda fala lá nas Fronteiras da Loucura. Em muitos desses sítios programam-se atentados sórdidos contra os homens e elaboram-se atividades que objetivam extinção do bem. Com certeza, espíritos que perambulam pelo umbral, eles se organizam, eles têm as suas castas, eles têm a sua organização, e a organização deles, se nós pegarmos o livro, me fugiu agora, mas que a gente usa lá no mediúnico, eu vou lembrar até o final, eu lembro. Tá? Que eu acho que é o melhor livro de mediunidade do Hermínio Miranda. Se o Zé lembrar, me fala, Zé, me deu branco agora. Então ele fala de tudo. Oi? Lembrou, Zé? Então, é um capa amarela. A gente sabe que existem as influências, a gente sabe que existem, os direcionamentos desses espíritos que, lamentavelmente, não estão comprometidos com o bem e com a felicidade, né? Os encarnados em sonhos ou em desdobramentos conseguem penetrar nessas regiões? Lá no capítulo 8, na questão 402, né, do Livro dos Espíritos, os espíritos dedicados ao bem, ao se libertarem da vestimenta carnal, vão reunir-se a outros espíritos com os quais se incumbem, instruem e trabalham. Todavia, a massa de homem vai para regiões ou mundos inferiores, onde velhas afeições nos evocam. Como eu digo, né, tem uns que vão fazer o bem, tem outros que vão para a esbórnia. Os encarnados, né, quando a gente dorme, eu posso ir para a zona de sofrimento auxiliar e posso ir para a farra se quiser. Isso vai depender da minha afinidade, da forma como eles são, né? Diálogo com as Sombras, o livro que eu do Hermínio Miranda, lembrei agora, nos explica a respeito do slide anterior. Posso evitá-lo? O umbral. O processo evolutivo não dá saltos, cada passo é dado aos poucos, e não seria diferente com a nossa reforma íntima. Então, essa reforma íntima tem que ser sincera, tem que ser verdadeira. Ela não pode voltar atrás. A reforma íntima é um caminho sem volta. Senão não seria reforma. Tá? É muito importante que estejamos atentos, né, às nossas atitudes, orai, vigiai, sabendo que se o umbral é um estado mental, principalmente, é orar e vigiar, como já dizia Jesus. Quem ora está em constante contato com o plano espiritual superior, e quem vigia está sempre atento às suas atitudes perante as provações e expiações da carne. Orai e o vigiar, principalmente o vigiar, é o mais difícil, isso eu digo para vocês. Não é fácil, mas a gente vai vencer, com certeza. Para redimir-se com os erros do passado, precisamos acertar o presente para que encontremos um futuro de bênçãos e alegrias. Reconcilia-te com teu inimigo enquanto estiver com ele no caminho. É uma forma de evitarmos o umbral. E confiar na providência divina, né? Que faz parte do processo, fazer a nossa parte no processo de evolutivo,
O processo evolutivo é a melhor maneira de se evitar um umbral e as penosas situações que extraímos de experiências desagradáveis de irmãos que nos trouxeram em vias mediúnicas seus testemunhos. Quando a gente observa a situação de determinados espíritos, você fala assim, eu não quero passar por isso. Se a gente não aprender com a dor deles, porque a dor é a que mais ensina. Se a gente não aprender com a dor, não vai aprender com mais nenhuma. Tá? E finalizando, meus irmãos, podemos ter uma noção desse lugar no filme Amor Além da Vida. Olha lá, tá? É Amor Além da Vida. Quem tiver oportunidade, assiste. Em que o umbral ele é ilustrado da forma que podemos, ao menos, ter uma noção do que acontece com o espírito e retornar à pátria espiritual. A gente que consegue ver as telas, muitas vezes nos atendimentos, eu digo para vocês, este filme Amor Além da Vida, de todos os filmes que eu vi de espíritas, o que falam de umbral, este, em sua tonalidade, em suas imagens, suas cores, é o que mais se aproxima daquilo que a gente consegue observar. Né? Que é o Chris Nelson, que é o Robin Williams, o ator, né? E a Anabela Sciorra, que também é a atriz, sua mulher, o Chris Nelson, casado com a Anne, né? Sua mulher, são um casal que vive feliz com seus filhos. Aí, os filhos morrem, né? No acidente automobilístico, e eles passam por toda uma aprovação, ela passa por aprovação, ele também, ele vai resgatá-la no umbral, é um filme fantástico. Tá? Então, meus irmãos, na definição da doutrina, espírito umbral é um local de estadia temporária dos desencarnados. As pessoas vão para os lugares que mais se adaptam às vibrações que tiveram na vida. E lá no céu e inferno, segundo Kardec, não há, pois, para o espírito senão duas alternativas. Punição temporária graduada, segundo a culpabilidade, e recompensa graduada, segundo o mérito. Essa punição temporária é o estado mental umbralino. E essa recompensa é a consciência da transformação, segundo o mérito. Não tem outra, não tem como. Perfeito? Nós utilizamos para fazer esse trabalho, foram esses livros. Tá? E o nosso próximo assunto, para dia 29, ou seja, semana que vem, almas gêmeas existem? É para nós pensar. Tá certo, pessoal? Beleza? Obrigado.